Então, pessoal, dando continuidade, fechamos o barroco na Itália, agora vamos falar do barroco em outros países europeus. A apostila de vocês coloca como outros países a França e a Inglaterra. O livro que eu sigo não fala de França e Inglaterra, fala de Espanha e Países Baixos. Então, eu vou trazer para vocês esse material que está no meu livro, e aí, porque eu não realmente achei coisas além do que já está na apostila sobre França e Inglaterra, tá? Então, vou trazer um acréscimo para vocês. Então, como a gente viu, o barroco começou na Itália e foi se expandindo. Então, ao longo do século XVII até a primeira metade do século XVIII, o barroco se expandiu e em cada país ele vai ter uma nuance um pouco diferente, porque as culturas dos países são diferentes. Então, embora a origem seja a mesma, o toquezinho particular de cada país é inevitável. Sempre vai entrar, porque a cultura é o que é onde o país está imerso naquela cultura. Então, sempre vai transparecer. O barroco na Espanha, com relação ao barroco italiano, vai ter diferenças na arquitetura, que eu acho que não são tão relevantes para a gente, então não coloquei mais aqui sobre isso. Mas a questão da pintura vai ser bastante semelhante, as diferenças vão ser mais na arquitetura. Então, também vai ter o uso expressivo de luz e sombra, os contrastes, que são característicos do barroco, e os destaques na pintura barroca espanhola são o El Greco e o Velázquez. O El Greco, lembram que eu falei do maneirismo? Tem gente que considera o El Greco maneirista, não é maneiro, não, é maneirista, tá? Então, tem gente que considera ele maneirista em vez do barroco. Então, olha como é que é difícil fazer esse recorte entre esses dois movimentos tão semelhantes, né? O El Greco, como sugere o nome, ele na verdade era grego. Ele ganhou esse apelido de El Greco porque ele foi para a Espanha e se estabeleceu lá. Ele tem uma característica muito interessante, que é essa verticalidade das figuras. As figuras elas são altas, são esguias, são bem as telas verticalizadas e os personagens também. Vemos aqui o motivo, o tema religioso, novamente, contrastes das cores, como vocês podem ver, tem pontos bastante escuros e pontos bastante claros. Cristo no meio de vermelho, destacado dos demais personagens, né? E muita expressão facial, cada personagem vai ter uma expressão, uma emoção diferente. Em primeiro plano tem as Três Marias ali. Se eu não me engano, o que está acontecendo aqui é que a cruz onde Cristo vai ser crucificado está sendo preparada, né? Então, por isso que tem essa galera toda em volta aí, essa tensão e essa expectativa no ar. O Greco também, essa aqui, também uma imagem verticalizada, que é a Santíssima Trindade. A gente vê aqui mais claro até do que na imagem anterior, o contraste das cores. Olha essas sombras no corpo de Cristo, como é que elas são escuras, também nos anjos. Então, onde tem sombra, são sombras bem escuras. E onde tem branco, é um branco bem branco ali, se vê na pomba em cima, também nas asas ali, naquele tecido ali no meio. Então, um branco bem branco. Vai ser sempre assim, um branco bem branco e um preto bem preto, sem muito meio termo. Aqui é o Velázquez. O Velázquez ele já tem aqui uma outra temática, que é essa questão do retrato dos nobres, né, que também estava acontecendo além das temáticas religiosas. Essa pintura, As Meninas, ela é muito famosa e ela tem umas questões muito interessantes em que o Velázquez ele se pinta pintando elas. Então, ele faz uma visão muito louca ali, como se a gente estivesse dentro de um espelho, vendo ele pintando elas na tela que está ali do canto. Ele faz esse jogo bem interessante. E aí, novamente, as cores contrastantes, as roupas que são escuras são bem escuras, as roupas e as peles que são claras são bem claras.
As sombras ali, tem 2 personagens na sombra e um mais lá atrás. O cachorrinho também, contrastante. Aqui Velázquez também. A velha cozinheira ou a velha fritando ovos. Essa tela se encontra em 2 nomes. Também muito interessante o contraste de cores. Aí vocês veem novamente uma temática que não é religiosa, já é aquela temática popular que eu falei no início, que também ocorria. Então temos aí a velha fazendo os ovos, né, com o menino. Mais uma vez, o que é claro, é bem claro, o que é escuro, ali as partes atrás do menino, a gente nem consegue ver de tão escuro que é. A roupa dele também bem escura, mas ao mesmo tempo o que é branco é bem branco. Ali o lençol da velha, o lençol não, o véu, enfim, não sei. O tecido na cabeça dela e as louças brancas, o ovo também se destaca ali, porque ele é bem branco. Então, esses contrastes que são muito característicos do barroco. E aí, o barroco nos Países Baixos ele vai se comportar um pouco diferente, que ele vai ter 2 correntes, uma na região da Bélgica e outra na região da Holanda. Na Bélgica vai ter uma questão de movimento nas imagens, nas linhas, a forte expressão emocional, que é característica, e na Holanda, por sua vez, vai ter um estilo mais prático, mais austero, mais sério, mais contido. Isso para a gente ver como que a cultura influencia nas expressões artísticas, né? E os países com culturas diferentes vão transparecer aquele mesmo movimento artístico de uma forma diferente. Vocês vão ver que o barroco, quando chega no Brasil, é uma outra coisa. Embora tenha umas diretrizes semelhantes, ali ele vai se expressar de uma forma diferente. Não tem como não ser assim. Então, aqui o Rubens, que é dessa linha belga, no caso. Tem essas linhas de movimento, essas linhas curvas, tá vendo? Que você vê que as pessoas estão efetivamente se mexendo. Também tem cores quentes, além do contraste que a gente já viu anteriormente, tem umas cores quentes que a gente ainda não tinha visto em outras imagens. E, mais uma vez, contraste, luz e sombra. Olha as roupas que são bem brancas, as roupas que são bem pretas, sem muitas nuances, ao mesmo tempo tem um ar meio dourado ali nessa tela do Rubens. Aqui o House. O House também está trazendo uma temática popular ali, não bem popular, mas cotidiana, né? Novamente, vamos reparar sempre nisso, no contraste. As roupas bem escuras, as golas claras. Esse aqui nem tanto tem um ambiente escuro, mas o contraste está nas personagens, na roupa das personagens principalmente. Vou dar uma pausa aqui de novo. Caso do carro de som. Continuando aqui, temos o Rembrandt. E aí a gente vê mais uma vez essa questão da luz. Opa, passei aqui. Eita. Vou recomeçar. Então, a gente tem aqui o Rembrandt. O Rembrandt ele tem uma característica semelhante ao Caravaggio. Acho que foi o Caravaggio que eu comentei, que tem uma luz externa que aponta para os personagens. Que a luz tem uma direção, está vindo de uma direção. Aqui, a gente vê isso, essa luz intensa nas pessoas da frente, como se fosse uma espécie de holofote, né, que vem assim da esquerda, poderia dizer, mas novamente contrastando as cores, os escuros, os claros. Aqui Rembrandt também, aí a luz já está vindo de um outro lugar, já está vindo como se fosse da direita. Essa temática também bem interessante da lição de anatomia. Então tem ali um cadáver, né, sendo aberto e as pessoas estudando. Você vê que cada pessoa tem uma expressão diferente.
um olhar diferente assistindo a aula. O cadáver tem cara de morto mesmo, meio acinzentado. Isso aqui, muito interessante também, o Vermeer, ele também vai trazer essa questão mais cotidiana, né, não religiosa. Então, tem aqui a leiteira, a mulher lendo uma carta. Então, são imagens cotidianas. A gente vê que o Vermeer já não tem nessas imagens um ambiente escuro, né? O contraste existe em alguns pontos, mas é uma imagem um pouco mais luminosa, no geral, em comparação a imagens que nós já vimos antes. Essa aqui eu gosto muito também do Vermeer, que é a moça com brinco de pérola. Essa sim, tem um fundo totalmente escuro, ela não tem perspectiva nenhuma ali atrás dela, a gente não sabe o que tem. É um breu total. Tem a luz, né, vindo da esquerda para o rosto dela, fazendo a sombra ali do lado direito, contraste de cor, escuro, bem atrás dela também escuro, na frente bem claro, o brilho do brinco também é uma coisa que chama os nossos olhos, já bem assim, quase no meio da tela. Então, são esses os exemplos de Espanha e Países Baixos do Barroco.